Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Estamos aqui iniciando mais um quadro de Jovem para Jovem no nosso podcast Não Faz Bem, Corta. E hoje estou recebendo aqui um grande amigo. Eu até comentei que todas as vezes que nós lançamos um projeto, eu falo do nome dele. Eu preciso trazer esse homem aqui. Para mim é um grande amigo, um espelho, me espelho muito aí, né, na sua pessoa, isso como pessoa, como um pastor, né, e como músico. E eu louvo muito a Deus, está aqui na minha frente hoje, ele que é pastor, é músico, é compositor e poeta e teólogo. Isso mesmo, pastor Osnir Gonçalves. Seja muito bem-vindo, meu nome. Ô, amado, para mim é uma honra estar aqui com você, estar com o povo que está aqui, colega que está assessorando aqui. Para mim é uma honra e tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai instruir muita gente e principalmente a mim mesmo. Amém. Nosso quadro hoje de Jovem para Jovem, eu achei interessante trazer o pastor Osnir aqui, um homem que tem muita experiência, não só na cidade de Francisco Morato, mas fora daqui também. E eu tenho certeza que a história, a experiência do pastor Osnir, músico, vai contribuir muito aí para a sua vida. Você que é adolescente, jovem, e nos ajude aí compartilhando essa conversa, esse bate-papo. E aqui nós iremos falar de algumas questões tanto pessoais quanto espiritual, voltado também mais na questão da música. Pastor Osnir, vamos lá. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor nesse momento, e eu quero iniciar por ela sobre a vida pessoal e familiar. Isso mesmo. Gostaríamos que o senhor falasse para nós da sua infância e origem espiritual, até para que as pessoas que estão em casa conheçam, a partir desse momento, quem é o pastor Osnir. Oh, muito bom. Bom, eu já falei, mas eu vou repetir. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra e sempre quando eu vou, eu aprendo também. Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre minha vida que contribuem para a minha vida pessoal e espiritual. Minha infância, eu sou filho de pastor. Eu sou paranaense, eu nasci no Paraná, e eu sou filho de pastor, eu sou de uma família de pastores. Então, meu pai pastoreia há muitos anos, né? Eu venho de uma família que frequentou a igreja desde muito sempre. E eu comecei a mexer com música porque minha mãe regia e meu pai também. Meus pais são músicos. Minha mãe faleceu no ano de 2000. Meu pai está vivo, graças a Deus. E minha família é muito musical. Praticamente todo mundo, são 9 irmãos, são 9 filhos, e todo mundo canta ou toca, ou canta e toca, ou canta, toca e compõe. Praticamente todo mundo faz alguma coisa. Então a gente está sempre envolvido com música. Música é tipo uma respiração na minha família. Sempre foi. Eu tenho lembrado. Quer perguntar? Então o senhor vem de uma família de músicos. Eu venho da família de músicos. Perfeito. Meu pai, a gente estava falando em off aqui sobre segunda voz, etc. As minhas primeiras lembranças assim é a minha mãe falando: cuidado, tá desafinado. Nossa. Canta certinho com a Rosa, com a minha irmã Rosa. Sim. Canta certinho. Ó, não, minha família me chama de Gi, né? Minha irmã Rosa que colocou o apelido de não conseguia falar o Osnir, colocou Gi, pegou. Aí minha mãe falava: Gi, não é essa voz. Rosa, não é essa voz. Então minha mãe era sempre uma tutora musical que estava toda hora falando: oh, não é assim não. Ó, essa voz está muito forte, é um pouquinho mais fraco, viu? Não pode cobrir a voz dela. Ó, não pode cobrir a voz dele. Então aí meu pai sempre falava, meu pai até hoje, meu pai canta com a gente, meu pai falava: não, a segunda voz não é assim, ó, tem que ser assim, ó. Aí ele falava: é um pouquinho mais para cima, porque não tinha um conhecimento teórico da música, assim, mas tinha aquela, digamos assim, aquela mentoria artística, assim, né? De falar: não é assim, não é assim. E hoje, depois que eu estudei muita coisa de música, assim, né? Estudei em lugar importante, né? Mas eu lembro, sabe de onde? Eu lembro da minha família. Nossa, imagina. Eu tive grandes professores, assim, mas eu lembro da minha mãe. Eu lembro eu fiquei, depois que minha mãe faleceu, eu fiquei de posse de um caderno da minha mãe. Minha família falou: não, o Osnir tem que ficar com esse caderno. Então, eu fiquei com um caderno da minha mãe que tem uma série de hinos anotados que ela gostava de cantar e de composições que ela fez. Olha que interessante. Então, na minha família, música está sempre assim.
E aí, ministério, aí dentro da minha família, bom, eu filho de pastor, então eu fui seguindo o caminho do ministério, do evangelho. Então, depois de cantar com a minha irmã, eu e a minha irmã Rosa, a gente tinha, meu pai montou uma dupla. Então, eu e a minha irmã, a gente cantava, a gente era convidado para cantar em igreja, meu pai levava a gente e tal. Então, a gente já cantava. Eu comecei a cantar, eu tinha 4 anos e minha irmã tinha 5, a gente já cantava. Cantarolava aqui, já levava para cantar ali e tal. Meu pai, como era pastor, já chamava as crianças, vem os dois aqui, vem cantar, os irmãos estão com a oportunidade hoje, então a gente cantava, então, enfim, sim, essa vivência toda, como é que nem eu disse, é respirar. E aí, inevitavelmente, eu fui para o ministério. Né? Filho de pastor, eu fui seguindo e tenho muita alegria de estar até hoje no ministério e tenho aprendido muita coisa com Jesus e com os irmãos e com a vivência da arte e da música na casa de Deus, que é um grande desafio. Música sim, na casa de Deus é um grande desafio, nós vamos chegar lá. Verdade. Pastor Osmir, é assim, eu entendo que o senhor comentou aí a respeito dessa cobrança dentro de casa. Uhum. Né? O que eu vejo hoje, em alguns lugares que nós passamos, eu vejo que há muita cobrança e muita imposição dos pais dentro de casa. No seu caso, você cresceu ali, vem de uma família de músicos, né? Em algum momento, você chegou a cogitar não querer seguir o mesmo rumo ou não? Desde o início tinha convicção daquilo. Não. Eu quero ser um músico, eu quero seguir os passos da minha mãe, do meu pai. Olha, não foi bem assim que eu construí esse caminho. Sim. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que, assim, retrospectivamente falando, é mais fácil de olhar, né? Mas retrospectivamente falando, eu não tinha consciência de nada disso aqui que eu estou comentando agora. Mas retrospectivamente falando, eu percebo que foi assim. Primeiro que na minha casa, que nem você falou muito bem, que isso é uma coisa que não pode acontecer, sim, não pode ter imposição. Né? Para nada das coisas da casa de Deus, da obra de Deus, não pode ter imposição. Você tem imposição, você já perdeu o principal, que é o interesse da pessoa querer ou não. Exatamente. Né? Exatamente. E também, evidentemente, que eu discordo também de um outro posicionamento que eu acho que é extremo, que fala assim, não, deixa ele crescer que depois ele escolhe. Eu acho que isso também é um perigo, porque famílias que não são cristãs não concordariam com essa postura, porque famílias não cristãs orientam seus filhos e dão a sugestão desse caminho e tal, então pelo menos dão a sugestão do caminho. Mas eu lembro que, como para mim foi natural, foi normal, era normal assim, era normal, então eu vim crescendo com aquilo lá. E aí, os instrumentos tinha na minha casa, meu pai tocava, na minha casa tinha viola, caipira, meu pai tinha violão, depois apareceu guitarra. Outra coisa, como meu pai é muito musical, até hoje, meu pai, para você tocar perto dele assim, se você tiver com o violão desafinado, meu pai, ele fala, ele tem um jeitinho assim, ele fala, esse violão ele tá faltando nossa, assim, tá faltando um pouquinho, assim, ele fala, entendeu? Sim. Porque meu pai tem um ouvido incrível, assim. Ele tem 76 anos e até hoje ele fala, esse violão, até quando eu vou tocar perto do meu pai, eu afino bem, entendeu? Esse violão aí tá faltando um pouquinho, assim. Então, assim, mas foi uma coisa muito natural, muito natural. Aí eu fui estudar, né? Comecei estudando sozinho, estudei 3 anos de violão sozinho, mas quando eu olho retrospectivamente, eu vi que eu tinha sido musicalizado pela minha família, que é uma palavra que eu só vim conhecer depois. Então, hoje em dia, você não precisa só pegar uma criança e colocar numa escola de música, que é importante também para quem quer orientar seus filhos nesse métier, como diz lá em francês. Mas se você colocar no meio, a criança no meio, a criança ela já vai pegando as coisas. Então eu fui musicalizado porque eu estava no meio. Sim. Isso aí, quando eu comecei a estudar, era tudo semente que estava comigo. E eu percebi que quando eu comecei a estudar, eu desenvolvi relativamente rápido, porque eu tinha muita semente. Eu não tinha percebido, eu não sabia até então. Mas eu estou reconhecendo aqui o papel que minha família exerceu de fazer esse trabalho, assim, de ficar, vem cantar aqui. O incentivo. O incentivo. É o incentivo. Vem cantar aqui, vem cantar. Vem cantar. Perfeito. Eu vejo, até conversando, né, com adolescentes e jovens, inclusive esse quadro de jovem para jovem é voltado justamente para esse público, né? Entendendo as necessidades e a importância de trazer pessoas aqui no podcast para compartilhar as experiências, porque todos nós enfrentamos dificuldades e problemas ao longo da caminhada. Sim. E conversando com alguns adolescentes, alguns jovens, e eu gostaria de entender também
e você passar isso para o adolescente, o jovem que nos assistem, em qual momento? Tá? Porque eu acredito que existe aquele momento, né, de olhar e falar, não, eu quero isso para mim. Como identificar isso? Porque eu acho que, assim, pastor, existem muitos adolescentes e jovens que têm essa dificuldade. Né? Olha, eu não sei em qual área eu vou servir. Né? E aí, quando eu falo servir, e eu aprendi isso na caminhada, servir no corpo de Cristo desde a porta até o altar. Né? Isso envolve praticamente tudo. Tá? Só que existem adolescentes que falam, eu acho que eu não nasci para servir na igreja. Eu não nasci para cantar, eu não nasci para pregar, eu não nasci até para limpar a igreja. Né? E eles têm essa dificuldade de identificar essa questão de chamado. Né? Em qual momento você percebeu e falou, não, chegou o momento, é isso, e a partir de hoje eu vou seguir praticamente isso aqui? Muito bom, excelente pergunta. Essa é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Olha só, eu tenho tentado ler coisas diferentes, assim, e em uma ocasião eu tinha um amigo que já faleceu, o Lauro, ele me presenteou com uma caixa de livro, ele sabia que eu gostava muito de ler, ele comprou uma caixa de livro e falou assim, lê isso aqui. E era de um teólogo americano, o Mike Murdock. Quem me conhece de perto sabe que eu cito direto o Mike Murdock. E um desses livros do Mike Murdock, que eu li, num desses livros, ele comentou o seguinte, as pessoas me perguntam, os jovens me perguntam, qual é meu dom? Pessoas que estão começando me perguntam, qual que é meu dom? Murdock, qual que é meu dom? Qual que é meu dom? E ele falou assim lá naquele livro, essa é uma pergunta que não é tão simples de responder. Sim. E aí eu fiquei pensando, ele falando, né? Eu fiquei pensando, eu acho que um caminho para a pessoa começar a entender o chamado dela, sim, pode ser, não é que mas pode ser. Aí ele colocou uma frase no livro dele, ele colocou assim, ó, aquilo que te deixa incomodado pode ser um sinal do seu chamado. Nossa, interessante. Né? Aí no livro, como ele é um cara cristão, assim, servo de Deus, ele falou, então, mas se uma coisa te deixa incomodar, você tem duas possibilidades. Tem gente que vai lá e joga tudo no ventilador, bagunça tudo e briga. E já tem a outra pessoa, que é o que ele recomenda, que eu também quero recomendar, aquela pessoa que fala, eu acho que eu posso contribuir com isso aqui. Eu acho que esse lado, porque o incômodo, tem gente que lida com o incômodo ficando com a língua muito ácida e sai ofendendo, atirando para tudo que é lado. É uma possibilidade. Isso, eu discordo. Mas a outra possibilidade que o Mike Murdock comentou lá, que foi praticamente o meu caminho. Lembrando que eu não sabia nada disso naquela ocasião. Isso é uma discussão mais recente comigo. Mas o Mike Murdock ele foi muito feliz porque ele fala assim, ó, o que te deixa incomodado? Pode ser uma indicação do seu chamado. E aí ele diz, na verdade, é um outro momento do livro dele, todos os problemas que a gente costuma ver, que a gente foca mais, pode ser coisas que Deus está chamando você para você ajudar a resolver. Então, um problema que há é um problema que você foi chamado para resolver. Então, você é sempre, cada jovem que está assistindo, é a solução para o problema de alguém. Né? Às vezes tem gente que, infelizmente, eu tenho visto, né, com tristeza, e eu quero deixar uma palavra aqui de ajuda, de apoio, né, para se tiver alguém nessa situação, mas a gente tem visto pessoas que se cortam, que acontece não sei o quê, não. Às vezes o que está te fazendo ficar tão triste é um problema que você pode utilizar para ajudar alguém. Para ajudar alguém. Não para ir lá e fazer. Às vezes a dor, na dor. Eu estava conversando com você, eu falei, é na dor que surgem os poetas, né? É nas dores que surgem os poetas. Eu tenho tentado conversar com jovens e adolescentes, e eles gostam muito de arte, eles gostam muito de poesia. Eles gostam demais, gostam de poesia, gostam de bons livros. E eu tenho tentado incentivar jovens a escreverem. Pega lá e escreve. Caderno. Arruma um caderno. Você pode fazer notinha. Não, eu não queria que você fizesse nota. Eu também não tô sendo retrógrado. Não, eu queria que você escrevesse, porque é um exercício de escrever. Fizeram pesquisa,
e pesquisas que mostraram que o exercício de escrever, não de digitar, o exercício de escrever facilita o autoconhecimento. Exatamente. Então eu tenho incentivado os jovens a comprarem um caderno e andar com esse caderno. Você vê uma cena, anota, escreve. Percebeu? Porque muitas vezes a dor que a pessoa está sentindo é possível começar a minimizar e Deus começa a trabalhar nessa montanha de anotações que a pessoa tem. Então eu posso falar de mim que eu anotei muitas coisas na vida e até hoje eu anoto, eu ando sempre com um caderno. Sim, importante. Importante. Olha, eu confesso que agora veio na mente, eu fazia muito isso. Eu escrevia muito. E o que me ajudou muito, até mesmo numa prova do Enem, que eu fui prestar, né, para ingressar na universidade, e me ajudou muito. Um certo dia eu comprei um caderno, né, em casa mesmo ali, eu peguei a Bíblia e eu falei, eu vou escrever aqui 1 ou 2 versículos de cada capítulo da Bíblia. E eu fui caminhando pela Bíblia ali nos livros, né? E fui caminhando de livro a livro, escrevendo. Isso me ajudou muito, assim, abriu a minha mente de uma forma. Quando eu fui prestar a prova do Enem, praticamente eu não tive erro ortográfico. E eu não estudei com ninguém, absolutamente com ninguém. Isso me ajudou muito. Que legal. E aí, às vezes, são nos pequenos detalhes que nós temos grandes lições, aprendemos, temos grandes aprendizados aí, né? E outro fato importante é a questão do incentivo. O que eu vejo, Osnir, o que acontece? Nós tivemos até umas convidadas aqui recente, e elas relataram, uma delas sofreu um certo constrangimento, né? Foi ministrar, e de certa forma, após a ministração, até chamaram a atenção sobre erros que foram cometidos em cima do altar, ou até mesmo jovens, adolescentes que até mesmo relatam que sofreram dentro de casa, né, essa falta de incentivo. Olha, você não canta nada, né, para de cantar, está estragando aqui o ambiente. E isso é muito forte. Isso para a mente do adolescente, para a mente do jovem, né, tanto que você relatou aqui que lembra até hoje da sua mãe, a sua família te chamando, olha, Osnir, vem cantar, né, vem aqui, vem louvar. Né? Isso é importante. O incentivo, pais, mães que nos assistem nesse momento, incentive o seu filho. Vai chamar a atenção? Tenta de uma forma carinhosa, de um jeito carinhoso, né, pastor? Justamente para fazer com que ele consiga absorver ali, aprender de fato, desenvolver o talento, a chamada, porque é uma das piores fases. E acho que essa fase de identificar ali a chamada, o talento, é uma das piores fases. E essa fase, essa idade aí, é uma idade que a palavra melhor, eu acho que para mim agora aqui é vulnerável. É vulnerável. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, não estou dizendo aqui que é para a gente colocar pilha numa discussão sobre jovens adolescentes mimados. Eles são mimados, o Osnir está trabalhando para eles ficarem mimados. Não é, gente. Não. É porque não pode ofender. Eu vejo muito, eu tenho trabalhado muito com jovens, quase sempre na minha vida eu dei aula para jovens e adolescentes. E eu percebo que os jovens são muito ofendidos. Exatamente. Eles são muito ofendidos, muito ofendidos. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez na minha igreja e eu comentei lá na igreja, eu falei para os irmãos, vocês acham que crianças não têm luta? Crianças têm muitas lutas. Tem criancinhas pequenininhas assim, ó, que tem muito mais lutas do que boa parte das pessoas que estão nos assistindo aqui. Sim. Então às vezes a gente tem que melhorar o nosso olhar e perceber se aquela criança não está passando uma luta. Se a gente abrir bem o olho e olhar de novo, as crianças estão passando lutas. Os jovens passam muitas lutas. E o que os jovens menos querem é de pessoas para acusar. Os jovens também não querem gente que passa pano. Os jovens querem pessoas que tratam com amor, seriedade, com segurança e que ele sinta que aquela pessoa pode ajudar a orientar no caminho. Né? Então, eu acho que é importante considerar essas coisas. Perfeito. Bom, estamos recebendo aqui hoje pastor Osnir, né? E é músico, compositor, poeta. Vamos para a última pergunta para encerrarmos esse bloco. Daí essa primeira fase aí de perguntas de vida pessoal e família. Tá? Agora, conta para o público que nos assiste aqui, qual foi a sua maior experiência vivida na música até o presente momento, né, que te levou a compor uma poesia, uma música. Vamos compartilhar isso aqui com o público que nos assiste. Eu tenho muitas experiências, assim, muitas.
E eu poderia contar algumas aqui. Mas eu lembro que uma vez aconteceu um negócio comigo. Eu estava num lugar, eu fui trabalhar num lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, o primeiro dia que eu cheguei naquele lugar, quando eu cheguei lá, me apresentaram o lugar, né? É um local que eu já conhecia, mas eu nunca tinha ido trabalhar lá. Aí quando eu cheguei lá, me apresentaram o lugar, de fato, assim, me apresentaram. E aí quando eu entrei mais assim pro recinto, uma pessoa só me olhou, nunca tinha me visto, a pessoa nunca me viu. A pessoa olhou assim para mim e falou para mim: Nossa, que coisa feia, que ridículo. Eu fiquei assim, eu pensei que era brincadeira, né? Aí eu falei, olá, pois não, o que foi? Dei uma cena de que não entendi. O que foi? Que coisa mais ridícula. Eu nunca entendi, a pessoa falou pra mim. Eu nunca entendi. Sinceramente, eu nunca entendi por que homem usa cinto. Eu nunca entendi. Porque cinto corta o homem no meio. Olha que argumento, uma coisa assim. O cinto corta o homem no meio. O homem põe cinto. Eu não sei por que põe cinto. Evidentemente que eu nunca entendi os objetivos daquela pessoa, né, de falar assim pra mim, né? E, enfim, eu nunca entendi e também não tô aqui pra tentar entender. Mas naquela hora, depois do susto, assim, né? Do susto que eu tomei. Imagino. Do meu susto. Aí eu comecei a reconsiderar assim, eu pensei, meu, isso daqui dá para fazer uma poesia. Olha só. Isso aí dá para fazer uma poesia. Porque eu poderia ter ficado muito chateado e muito abalado, né? Mas naquela hora eu falei, meu, isso dá uma música. Isso dá uma poesia. Caramba, isso dá uma poesia. Aí eu fui para casa, né? E quando eu tive um tempinho de pegar meu caderninho, já fui lá, já comecei a anotar as coisas. Bom, conclusão. Eu acabei fazendo uma música bem interessante. Eu gosto muito dela, é uma das músicas mais que eu gosto mais de cantar assim. E eu gostaria de mostrar um pedacinho para vocês aqui. Fique à vontade. Posso mostrar? Com certeza. Então peraí. O público de casa quer exatamente isso. Então, você me dá um tempinho aqui? Com certeza. Fique à vontade. Tá bom? É importante, né? São experiências contadas aqui no podcast. E é uma honra poder compartilhar isso com o público. E já quero antecipar o seguinte. O pastor Osnir, ele tem um livro de sua autoria. Deixa eu já mostrar aqui o livro. Isso, ó. Capelania Musical. A missão do cuidado pelo som. Tá? A missão do cuidado pelo som. Exatamente isso. E nós iremos depois colocar aí o link. As pessoas que quiserem adquirir, principalmente músicos, né? Isso. Que quiserem adquirir aqui esse livro, Capelania Musical, a missão do cuidado pelo som. Inclusive, conta para o povo a novidade do sorteio do livro aí. Trouxe um livro aqui, ó. Isso. Pô, meu amigo me convidou, falei, eu vou levar um livro para ele sortear as pessoas que assistem o podcast dele, ó. Perfeito. Então, isso aqui vai ser sorteado, ele vai providenciar aí, ó. Sorteado para vocês. Eu espero que você ganhe. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Comenta aí que eu quero ver. E depois nós iremos colocar o link justamente para que todos aqueles que quiserem adquirir o exemplar entrem em contato com o pastor Osnir e adquiram aí o seu livro. Eu tenho certeza que aqui tem grandes experiências que vai contribuir para o seu crescimento pessoal e espiritual. Pastor Osnir, vamos lá. Pode ficar à vontade e é isso. Vamos transmitir essa mensagem ao público que nos assiste. Então eu vou mostrar um pedaço dessa música aqui. Se meu pai estiver assistindo, ele vai falar, tá desafinado. Nossa. Vou cantar um pedaço só, que eu poderia ter ficado muito doído, muito chateado, mas eu falei, o quê? A palavra que alguém falou pra mim, eu não vou levar pra casa, eu não sou obrigado a levar, eu não quero levar. Sim. Eu vou transformar isso numa coisa interessante. Sim. Né? Então eu fiz uma música que se chama Salmo Vespertino. Aconteceu comigo bem de manhã cedo. Sim. Só que aí já coloquei o nome da música, eu coloquei a música como se tivesse acontecido à tarde. Já vai mostrar que aquilo lá não me abalou e eu não levei para mim. Então chama Salmo Vespertino, que é um salmo da tarde. Então a música diz, só um pedaço, tá? De manhã, duras palavras me cobrirão.
Só o Senhor piedoso me assistiu. Minhas forças sem coragem sucumbiam. Tropecei e decidi abandonar seu favor, meu viver, minha fé. Eu decidi, na poesia eu falo, eu decidi abandonar tudo. Mas na verdade eu fiz para dizer, com essa poesia, que eu não ia abandonar coisa nenhuma, porque o Senhor que estava comigo, independente do que falaram para mim, à tarde eu já estava bem, à tarde eu estava melhor. Então eu desejo, se você acontecer alguma coisa com você de noite, desejo que de manhã você esteja bem. Se acontecer à tarde, espero que daqui a pouquinho você já esteja bem. Não deixe isso aí levar você para de madrugada, não dormir, ficar ansioso, né? Ficar laranja, né? Quem sabe o que eu estou falando, sabe? Não fica laranja, vamos deixar isso para lá. Fique com essa mensagem, voltamos já. Não faz bem, corta. É isso aí, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, no quadro de Jovem para Jovem, nosso podcast Não Faz Bem, corta. Hoje recebendo aqui pastor Osnir, músico, compositor, poeta e escritor também. Eu já quero apresentar aqui mais uma vez o livro. O pastor Osnir, ele escreveu aqui um livro intitulado sobre capelania musical, a missão do cuidado pelo som. Isso mesmo. Nós iremos colocar o link aí depois, tá? Justamente para que quem quiser adquirir um exemplar, entre em contato com o pastor Osnir e teremos aqui o sorteio de um livro. Isso, então comente aí embaixo, escreva aí na descrição, nos comentários, eu quero, siga-nos nas redes sociais, eu tenho certeza que vai ser um livro, as experiências mencionadas aí no livro vai contribuir muito, irão contribuir muito aí a sua vida pessoal, sua vida espiritual, eu tenho absoluta certeza disso. Pastor Osnir, agora nós iremos partir aqui para a segunda fase. Eu gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas à música na Bíblia. A música na Bíblia. Muito bom. A primeira pergunta que eu quero dirigir é o que a Bíblia diz sobre a música? Ela traz muita informação ou não? Traz. Olha, se tem um assunto que a Bíblia fala, é música. O primeiro livro da Bíblia fala de música. Muitas coisas de música. O livro de Gênesis tem muitas coisas sobre música. Fala de costumes musicais que existiam no Oriente, na Antiguidade. Por exemplo, lá no caso da família do Israel, né? Lá na época de Abraão, do Jacó, né? Sim. Quando uma pessoa ia a casa, quando a pessoa ia embora, ia se despedir ou ia viajar, ia fazer uma viagem para muito longe, as pessoas faziam música para ir embora. Então, por exemplo, lá tem um pai que o genro estava indo embora. Nossa. E aí de repente ele fala: por que você foi embora? Por que você foi embora? Por que você foi embora e não me avisou que eu faria música para você ir embora? Interessante. Eu não posso comentar muito, porque é muita coisa. Sim. Mas o livro, na Bíblia, a primeira vez que fala de música na Bíblia é Gênesis 4, versículo 20, 21 e 22. Sim. Sendo que a música mesmo está no versículo do meio. É 20, 21 e 22. São 3 irmãos. Então lá fala 3 irmãos. O primeiro é Jabal. Nossa. E essa mulher deu à luz a um filho chamado Jabal. E ele foi pai de todos os que mexem com tendas e gados, essas coisas assim. Sim. E o nome do seu irmão era Jubal. Que meu pai até hoje ele brinca, ele fala pra mim assim: você é da família do Jubal, hein? Nossa. Por quê? Porque o Jubal, sim. Aí a Bíblia fala, o Jabal era de gado e da plantação. O Jubal, o Jubal, que é o segundo, fala, e este foi pai de todos os que tocam, e cita 2 instrumentos lá, que eu não sei qual que é a sua versão da Bíblia, porque tem versões que falam um pouquinho diferente, mas está tudo certo.
Aí o nome do terceiro irmão, era Tubal-Caim. E o Tubal-Caim, a Bíblia diz que o Tubal-Caim é aquele que tá ligado com a tecnologia, com a arte de ferro. Então você vê, um mexe com comida, outro mexe com música e outro mexe com tecnologia. Olha só. Ó, até hoje em dia, no século XXI, os três estão de pé. Eles estão, ou a gente precisa de comida, sim, exatamente. A gente precisa de tecnologia, sim, e a gente precisa de música. Sim, sem música, não vai. Então, a Bíblia sabe, Deus sabe sobre a música. Aí vai chegar no livro de Salmo, o livro de Apocalipse, tem um monte de coisa de música que a gente lê e não percebe. Quer ver só? Quantas vezes você acha que o livro do Apocalipse, eu não sei, a minha pergunta é retórica, mas quantas vezes você acha que o livro de Apocalipse fala assim, e não sei quem tocou a trombeta, não sei quem tocou, trombeta é instrumento musical. Sim. Quase todos os eventos escatológicos são com música. E não sei quem, e quantas vezes tocou, não sei o quê. Mas no meio do caminho, por exemplo, Jesus foi visitar uma pessoa, morreu. Quando Jesus chegou lá, lá o evangelho diz assim, e então tinham as choradeiras, tem Bíblia que chama carpideiras, tinham as choradeiras e os flautistas tocando dentro da casa. Aí Jesus pega e fala, saiam todos daqui. Então é música. Sim. É música. Na parábola do filho pródigo, tem música. Porque quando o filho volta, o filho mais velho vai chegando em casa, uma primeira coisa que o filho mais velho fala, ele fala assim, o que está acontecendo? Ele chama um empregado e fala, o que está acontecendo? Por que está essa festa aí? Por que está esse monte de música? Música, tá vendo? A música deixou ele chateado também. Então veja bem, olha que interessante essa analogia. Tem gente que fica chateado porque alguém vai embora da igreja, por exemplo, e depois que aquele irmão volta, os irmãos fazem uma festa, o irmão fica feliz, aí tem sempre um que é mais velho na igreja e fala, nunca fez pra mim, agora tá fazendo por mim. Não sei por que essa alegria. Não sei por que essa alegria, mas na parábola do filho pródigo tem coisa de música. Mas um versículo que me chamou muita atenção, eu escrevi um curso, uma apostila para fazer um treinamento, por causa também desse versículo, não exatamente por causa dele, mas ele que me deu um norte para escrever aquilo lá, no livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1, que fala, e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Gedutum para profetizarem com instrumento. Enfim, vai falando dos instrumentos. Então, Davi, por exemplo, é um homem que sabe o valor da música. Quase tudo que a gente pensa em fazer de música hoje em dia, se a gente voltar lá e estudar Davi e a música, a gente não vai errar. Porque Davi, por exemplo, Davi colocou lá, Davi separou as pessoas que eram da família dos levitas, né? Sim. Que seria uma conversa um dia interessante para a gente fazer aqui sobre essa temática dos levitas, como que é esse negócio de levitas e tal, que muita gente atualmente discorda e tal. E eu, particularmente, não gosto muito que chame músicos da igreja de levitas, porque tem tendo não dá para explicar aqui. Mas se a pessoa falar perto de mim, também eu não vou ficar chateado. Sim. Mas aí, então, Davi é um homem que entende música. Aí vão chegar nos Salmos. Que é a obra máxima, assim, de Davi. Ainda que nem todos os Salmos são de Davi. Tem Salmo que não foi escrito por Davi. Tem Salmo que é de Asaf. Isso, né? Tem Salmo que é de Asaf. E se eu pudesse citar, assim, de Salmos, eu gosto de todos, gente. Eu até chamei o pessoal esses dias e falei, chamei uns líderes, assim, que eu tô mais próximo, assim, falei, irmão, tava fazendo um trabalho mais de perto, falei, essa semana você pode ler Salmo do 1 até o 10? Então, aí, esse dia a gente tava num encontro de homens, aí alguma pessoa citou lá, lê o Salmo 10. Eu falei, esse irmão entendeu o meu recado, e ele leu, e tá até indicando pro outro já. Sim. Porque o Salmo, ele tem Salmo para tudo. Tem Salmo para todas as situações da vida. Para acalmar, para incentivar, para dizer para você, então, estão fazendo coisa errada, mas você vai seguir. Não vai fazer errado não porque estão fazendo errado com você, não. E dentro desses salmos aí, tem um que sempre fala muito comigo. Eu já estou ficando triste já, porque eu não posso citar esse aqui. Porque tem tantos. Tem o 1, tem o 150, tem todos. Mas eu queria citar aqui o 73. Que é o salmo que mais... É um dos que fala mais comigo. Sim. Porque ele me ensinou muitas coisas.
O Salmo 124 fala muito comigo. Os salmos que são da música mesmo, que os irmãos já fizeram músicas, que fizeram músicas lindas. O Salmo 139 fala muito comigo. Mas esse salmo, o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. O Salmo 73, ele fala muito comigo, porque ele ensina jovens, adultos, ele ensina a gente a falar assim, ó, não é porque os ímpios estão se dando bem que Deus não gosta de você. Exatamente. Não é? Não é porque os ímpios estão se dando bem que Deus não gosta de você. O Asaf foi lá e falou, Senhor, eu fiz de tudo para manter minha mão limpa do pecado, e aí não valeu muito a pena, não. Isso. Porque os ímpios, aí ele comenta assim lá, até o velório deles é melhor do que os dos homens que se preocupam, das mulheres que se preocupam em ficar com a mão limpa. Então até o velório deles é melhor. Aí a gente fica com a sensação, lendo tudo, né? Lendo todo o Salmo, esse Salmo a gente fica com a sensação, porque ele fala assim, então quando eu entrei no templo, né? Isso. Quando eu entrei no templo, né? Aí já muda. Então, eu conjecturo, sem querer fazer uma hermenêutica furada aqui, mas eu conjecturo que Deus deve ter falado muito com ele no templo. Ele falou que ele entrou lá. Que ele fala que quando eu entrei no templo eu entendi, só que ele não conta o que aconteceu no templo, né? Aí eu fico pensando aqui, né? Não espero não pecar, mas eu fico pensando, eu penso que Deus deve ter falado para ele assim, ó, você continua fazendo certo, porque vocês aí, você que está falando isso para mim, vocês quando morrem, vocês vão com ele até a sepultura só. Aí vocês deixam o corpo lá e vocês vão para casa. Só que o que vocês não estão lembrados é que quando aquela pessoa fecha o olho lá e fenece, ele dá de cara comigo. É melhor você continuar fazendo certo, porque você também vai dar de cara comigo. Então acho que essa é a lição, né? Porque ele fala, então eu entrei no templo e eu entendi, né? Sim. Mas enfim, os salmos são bênçãos, são muito. Sim. Não, então, pelo que eu entendi, o Salmo 73 é um salmo de número 73 foi um salmo que te marcou, de certa forma. Ele me marcou bastante, sim. A experiência do salmista, do Asaf, é a que, de certa forma, mexe contigo. Ela mexe comigo até hoje. Perfeito. Por quê? Porque até hoje a gente precisa ser lembrado de que precisamos fazer o certo. Exatamente. Porque esse salmo, ele me lembra, não é exatamente o salmo da minha vida, mas é um dos salmos da minha vida que ele está sempre falando assim, ó, independente de qualquer coisa, você vai fazer o certo. Você vai fazer o certo. Vai fazer o certo. E o salmo precisa lembrar porque fazer o certo não é fácil. Isso. Né? Fazer o certo não é fácil. E não tô pregando aqui um desmazelo com a vida cristã, mas às vezes a gente julga pessoas que não conseguiram fazer o certo e não é tão simples fazer o certo. Então a gente precisa perdoar, seguir em frente e amar, e a gente tem que fazer o certo. Mas enfim, os Salmos, eu não posso falar deles, que eles falam muito comigo. Sim. O livro de Salmos, ele praticamente foi escrito através de pessoas que passaram por grandes momentos de tribulação. Você poderia dar um pouquinho dessa explanação ao jovem, né, como foi a escrita do livro de Salmos, enfim, ali os cânticos, né, as poesias. Sim. Ó, esse negócio de escrever, é que assim, ó, o livro de Salmo é música. A gente não tem harpa, cantor cristão. Sim. Os judeus tinham os Salmos. O livro de Salmos e outros livros do Antigo Testamento são cantados, não são lidos, a gente que lê. Sim. Mas o livro de Salmo é um livro de cântico. E é interessante porque os Salmos, tem Salmo para todas as situações. Sim. E o que sempre me chamou muita atenção no Salmo, quando eu comecei a perceber esse lado dos Salmos? O salmista é uma pessoa que decide escrever. Porque me parece, hoje em dia, que o salmista escreve para não morrer. Ele escreve para não morrer entalado. E eu lembro sempre da escritora Clarice Lispector, ela tem uma frase ótima. Ela fala assim, ó, tem coisa que acontece, né? Tem coisa que ou a gente fala, ou a gente escreve, ou morre entalados. Então, como nem sempre dá para falar, sim, eu tenho sempre aconselhado as pessoas aqui,
Escrever. Por isso que eu falei no começo, de escrever. E me parece que o salmista, eu acho que essa é uma grande lição dos salmistas. Porque o salmista, ele decide escrever. E outra, o salmista não escreve só para fazer catarse, né? Até eu explico bem aqui esse conceito de catarse, né? Catarse é quando você utiliza a arte, o teatro, ou a música, para você se esvaziar dos seus entupimentos, assim, ó. Sim. Aí você chora, 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 faz catarse, né? Que os gregos falavam. Catarse é expurgar, é jogar para fora, né? Ainda, para mim, não me parece que o salmista ficou lá só fazendo catarse, não tá fazendo psicanálise, o salmista não é uma pessoa assim. Até porque tem muitos salmos que ele, na verdade, ele fez para honrar a Deus. A maioria, ou todos eles, ele fez para honrar a Deus, para louvar a Deus, mesmo quando ele está falando assim, porque tem uns salmos que eles são mais de imprecação, assim, né? Tem um salmo que ele fala, Senhor, quebra os dentes, né? Quebra os dentes dele, Senhor. Mas me parece que ele não é violento, né? Até porque tem salmo na antiguidade que era tipo uma peça de defesa. Sim. Que a pessoa escrevia, porque muita coisa dos tribunais eram feitos nos templos, tanto dos judeus quanto dos pagãos, era uma coisa da cultura. Então a pessoa escrevia sua defesa e ia falar dentro do templo, porque o sacerdote era uma espécie de juiz das coisas. Nossa. Então então os salmos, não me parece que é tudo para desentalar, mas é para louvar a Deus, é para ensinar alguma coisa sobre Deus. Enfim, eu penso que o salmo é uma espécie de convivência do poeta consigo mesmo e com Deus e com a sociedade. Então, os salmos são demais. Pastor Osnir, outra pergunta. Existe algum salmo escrito por Davi que te marcou? O momento em que Davi estava enfrentando ali, ou enfrentou e escreveu posteriormente? Tem. Qual que te marcou? É sempre quando alguém fala essas coisas, eu vou falar da minha família. Na minha família, assim, tem sempre uma noção, não sei se é tão consciente para eles, mas na minha família tem sempre uma convicção de um fortalecimento na fé que surge do Salmo 51. Então, por exemplo, até por causa dos hinos também, sim, que tem hinos feitos a partir desse salmo, que Davi está lá e fala, Senhor, sim, Senhor, eu pequei mesmo, Senhor, foi muito feio, Senhor, né? E pecado me concebeu, Senhor. Porque o salmo também é uma oração. Então ele ora confessando suas misérias também. Então, esse aí é um salmo que marca minha família também. E eu conheço muitos irmãos que esse salmo é uma constante, assim. Os salmos têm alimentado gerações há séculos, milhares de anos. Então, praticamente todas as gerações têm coisas a contar sobre os salmos. Eu tenho muitas coisas, e os salmistas têm sempre um lugar no meu coração. Perfeito. Esses salmos de número 51 é fortíssimo. Né? A mensagem ali, eu fico imaginando Davi no segundo tempo ali, praticamente nos acréscimos, pronto para descer uma sentença de Deus na vida, né, praticamente dele ali. E ele cai, eu não sei, eu quero conjecturar aqui, enfim, ele caindo de joelho e soltando o coração, de tudo aquilo ali diante de Deus. Eu não sei, mas assim, eu fico imaginando que até Deus foi pego de surpresa, embora né, seja um excesso aqui, mas diante do que Davi relatou. Diversas vezes, assim, por diversas vezes eu cheguei a ler o livro de Salmos, né, e quando eu chego no número 51, algumas vezes eu chorei lendo, né, quando eu chego ali no meio dos Salmos, enfim, quando Davi ele pede para que seja lavado, lava-me, lava-me. Isso, e o fato dele pedir ali para não ser lançado fora da presença de Deus, é mais ou menos Davi falando, né? Olha, eu, de certa forma, cheguei até aqui com a tua presença. Tudo que eu aprendi hoje, né, foi com a tua presença. Né? Eu sou um bebê ainda engatinhando. Se o Senhor soltar das mãos aqui, acabou, né? Literalmente. Exatamente. E eu me emociono muito, assim, todas as vezes que eu falo dos Salmos de número 51, e de certa forma marca. Vamos lá, Pastor Osnir, quem é a sua referência hoje na música?
a referência? É um músico, enfim. Eu gostaria de falar disso aí, sim. Gostaria. Veja bem, eu vou citar uma pessoa que eu tenho falado já há décadas. Ó, veja bem, vou falar de uma pessoa que eu estou falando há décadas. Então, se eu estou falando de uma pessoa que é década, então provavelmente eu não vou citar alguma pessoa que seja pop. Certo? Com todo respeito. Eu gostaria de citar mais aqui, eu tenho várias pessoas do ambiente pop, assim, cristão ou não, mas eu quero citar um que tem me acompanhado pela sua trajetória na história da música mesmo. Então, assim, se eu fosse obrigado a citar só um nome, eu lembraria dele. Eu lembraria do compositor alemão, o Johann Sebastian Bach, que inclusive é evangélico. A maioria dos músicos, as pessoas que estudaram música, que fizeram bacharelado, mestrado, doutorado de música, todo mundo fala assim, ó, ele é o maior que já pisou aqui. De música, ele é o maior que já pisou aqui. Nossa. Esse compositor, ele alemão, que era luterano, evangélico, luterano, ele influenciou todas as gerações. Todas. Influenciou. Por exemplo, eu poderia pegar aqui, se um dia a gente pudesse conversar sobre... vamos conversar sobre o rock and roll dos anos 60 e 70. Vamos conversar. Vou citar várias bandas de rock que não são cristãs. Bandas de rock que em algum momento gravou alguma coisa inspirado no Johann Sebastian Bach. Nossa. Se você pegar, por exemplo, por que eu cito o Johann Sebastian Bach? Alguns aí talvez nunca ouviram falar do Johann Sebastian Bach, mas alguns aí pode ser que ouviram falar do Beethoven. O Beethoven, olha o Beethoven. Eu vou falar do Beethoven, aí eu acho que quando eu contar o que o Beethoven falou, acho que eu vou terminar e vou justificar por que para mim ele é a referência dele. O Beethoven, um dia o Beethoven falou assim, ó. Ele estava estudando umas coisas do Bach, o Johann Sebastian Bach, o Beethoven estudava o Bach. Aí o Beethoven estava estudando, aí o Beethoven falou assim, ó, Senhor, não poderia ser Bach, porque é um oceano inteiro. Agora deixa eu explicar, velho. Aí o que ele falou? Por quê? Bach, o nome dele é Johann Sebastian Bach, que é João Sebastião Bach é Ribeiro. João Sebastião Ribeiro. Bach, em alemão, significa Ribeiro. Ribeirinho, assim, um riozinho. Aqueles riozinhos, ribeirinho, assim. Então João Sebastião Ribeiro. Nossa. Aí o Beethoven estava estudando e ele falou, Senhor, o nome dele não poderia ser Bach, Senhor, porque é um oceano inteiro, Senhor. Não é um riozinho, é um oceano inteiro. Então, o Mozart tinha esse conceito sobre o Bach. Sim. Então, o Bach, para mim, é o maior e é a referência mesmo, assim. Você faz coisa de música pop, tipo de música, vamos supor, música com acompanhamento simples, assim, popular, mas se você tem Bach como referência, você não faz qualquer acorde. Você faz preocupado, você faz com aquele som, você faz com aquela nota. O Bach ele pensava em várias vozes ao mesmo tempo, né? Então, vamos supor, se você vai acompanhar um hino, assim, ó, beleza. Se eu fiz uma música, a minha voz está cantando do, ré, mi, do, ré, mi. Beleza. Mas se eu for pensando no Bach, quando eu lembro do Bach, eu falo, Osni, não pode fazer a mesma nota no instrumento, Osni. Faz alguma coisa diferente. Então faz, por exemplo, assim, ó. Ó, eu combinei. E o Bach sempre falava, não, faz mais uma voz. Esse instrumento está fazendo uma voz, faz outra. Canta outra coisa. Por quê? Essa quantidade de vozes, elas ajudam o cérebro a se integrar, ele falava. E isso até hoje é um problema, porque às vezes os hinos são muito simplórios, são muito pobrezinhos e etc. E eu acho que o Bach ainda continua sendo referência para muita gente. E para mim vai continuar sendo muita referência. Perfeito. Chegamos ao término aí do nosso segundo quadro de Jovem para Jovem. Voltamos daqui a pouco. Não faz bem, corta.
Estamos de volta aqui no nosso podcast Não Faz Bem, Corta. Hoje recebendo aqui o pastor Osnir, músico, compositor, poeta, né? E uma honra recebê-lo aqui. E nós iremos agora, pastor Osnir, para o nosso terceiro e último bloco. Nós estamos no nosso terceiro e último bloco. E eu quero agora tratar aqui de alguns assuntos e passar algumas experiências para as pessoas que nos assistem sobre questões congregacionais, né? Situações ali envolvendo a igreja. Uhum. E a primeira pergunta nesse terceiro bloco que eu te faço é como você tem visto a formação, tá, dos músicos e ministros, né, da música ali atualmente? Amado, eu tenho visto com uma grande preocupação. Tem me preocupado. Por quê? Porque eu não vejo que a formação tá boa. É o seguinte, ó. A formação musical de uma pessoa que atua na igreja, e eu vou me referir exclusivamente à coisa da igreja, porque eu poderia fazer uma fala para as pessoas de fora da igreja também, que é interessante, e que eu tenho feito muito essa fala por aí, eu tenho dado muita aula, felizmente, né? Mas para dentro da igreja eu tenho visto com muita preocupação, porque não tá boa. Não tá boa, não tá boa. Eu tenho visto umas falhas. Por exemplo, quando eu comecei a me preocupar com isso aí, eu elenquei que a formação de uma pessoa que atua na igreja, que toca na igreja, ela tem 4 frentes. E eu tenho visto que só uma tem acontecido e não tem acontecido muito bem ainda. Por quê? Se você quiser sugerir mais uma, eu fico feliz. Eu quero aprender também. Mas eu coloquei 4, eu enxerguei 4. Eu tenho sempre falado que a pessoa para tocar na igreja, para tocar bem, para fazer as coisas como Deus se agrada, ele precisa ter 4 tipos de formação. Ele precisa ter formação musical. Se não tiver formação musical, vai tocar assim. Tem que estudar música. Dedicar tempo, estudar muito, ler muito, estudar muito, ler muito, estudar música. Formação musical. Só que se eu tiver só formação musical, não dá. É aqui os problemas que a gente tem na igreja, aqui os problemas começam. Por quê? Tem muita gente que não estuda nada e acha que sabe muito. Exatamente. Isso é um problema sério. É o que eu vejo. Eu cansei de ver. Constantemente. Cansei de ver. Então, tem muita gente que acha que sabe e não sabe. Mas o problema é que esse grupo que ainda toca, ainda é um grupo maior. Sim. Com esses problemas todos, que a gente poderia falar aqui, tem muita coisa para falar, mas graças a Deus que ainda estão tocando. Só que esse grupo, ele não chega normalmente no segundo. Não estou dizendo que pela ordem, pode ser qualquer ordem aqui, não está na ordem. Mas não chega nesse segundo ponto. Como que a pessoa vai tocar na igreja se não tem formação bíblica? Então, eu tenho sentido muito isso, é um grande problema com música. Gente, música e falta de formação bíblica não combinam. Quem é músico tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Será que é por esse motivo que está entrando ou veio a falta de reverência? Com certeza absoluta, porque se a pessoa lê a Bíblia, ele entende as liturgias propostas por Deus na Bíblia. Tem um livro inteiro sobre liturgia na Bíblia. Um livro inteiro. Tem um livro de Levítico, é todinho sobre liturgia. O livro de Levíticos é sobre liturgia. Inclusive tem coisa de música lá. Mas quando a pessoa não tem informação bíblica, ele acha que ele só tocando tá bom nisso. E esse é um erro gravíssimo. É por isso que acontece. Inclusive, lá na minha igreja, o pessoal criou uma peça de teatro lá. Sim. Para não falar, porque tem coisa que você não pode falar, que senão você ofende, né? Os advogados romanos, eles tinham uma frase, aí eles sabem. Os advogados romanos tinham uma frase que eu gosto muito, eu gosto de citar. Eles falam, ridendo dicere verum. Rindo que eu falo a verdade. Né? Então, assim, o pessoal fez uma peça de teatro que é assim, ó o nome da peça, ó. Ó o nome da peça, guarda aí, ó. O nome da peça é LS. Irmãos, vamos apresentar aqui a peça LS. Sabe o que era? O que é o nome dessa peça? O nome da peça é o nome de uma banda. Aí lá o pessoal tem uma banda na peça. E como é o nome da banda, então? O nome da peça é LS.
Perguntamos, o que é LS? É louva e sai. Nossa. É louva e sai, entendeu? Os adolescentes e os jovens que criaram a peça. Foi ótimo. É louva e sai. Então, até hoje, quando a gente vê alguma coisa, a gente fala, essa banda é a banda Louva e Sai. Que tem gente, já viram? Não acho que isso aconteceu comigo, não aconteceu com mais ninguém que tá vendo aí. Que a pessoa vai tocar, ele pega e vai embora, você procura o irmão, cadê o irmão? Meu irmão não tá mais lá. Foi embora. Mas peraí, mas você não foi pro culto? Por que você saiu? Sim. Porque ele era da banda Louva e Sai, entendeu? E infelizmente tem muito. O outro ponto da formação que a gente precisa entender aqui é, então, formação musical, formação bíblica, formação intelectual, ou seja, músicos não gostam de ler, isso, não pegam um livro. Como que essa pessoa vai compor? Como que vai ter repertório para discutir um arranjo? Não tem como fazer arranjo com pessoas que não gostam de ler. Fica sempre na mesmice. Não, tem que ler, é preciso ler, tem que ler. E aí, como é muita coisa, eu vou passar o próximo para terminar esse tópico. Formação bíblica, formação musical, formação bíblica, formação intelectual e o último, que você, se você quiser, pode colocar em primeiro. Vamos voltar? Vamos colocar em primeiro. Muitas vezes eu tenho dado curso em igrejas, eu tenho falado desse, tem pastores me chamando para falar só desse primeiro. Qual que é esse? Formação emocional. Músicos, nós estamos passando por uma pandemia de músicos com problemas emocionais. Exatamente. Então, se a pessoa não está boa emocionalmente, vai interferir na música dela, vai interferir na apresentação dela, vai interferir no relacionamento dela. Já viram grupos que tocam lindos nos congressos, nos eventos, mas se você for no ensaio, os irmãos faltam um pouco, saem na mão. Exatamente. Porque tem problema emocional que não está resolvido entre os irmãos. Então os músicos precisam resolver essas questões emocionais entre eles, senão a música acaba dando problema. Então eu tenho visto assim a coisa ministerial da música, está faltando formação. E a formação eu sugiro que tem que se preocupar com essas 4 frentes, senão a gente vai ter problema. Perfeito. Apenas recapitulando aí, quais são as 4? Como eu falei do último aqui, do emocional, agora eu quero colocar ele em primeiro. Sim. Então, ó, formação emocional, formação intelectual, formação bíblica e formação musical. Então é isso, tem que ter formação musical. Já vi, uma coisa mais especializada, não sei quem está assistindo aí também, mas às vezes a gente vê assim, ó, quando a pessoa não tem repertório, que ela não gosta de ler, ela não entende as coisas, outra coisa, eu acho que não tem não. Irmão que ele só escuta uma coisa. Ele não tem repertório. Sim. Ele não, por exemplo, se chegar um irmão lá e for tocar uma valsa, ele já se perde todo. Ele não sabe tocar. Aí o irmão toca aqueles solos virtuosíssimos, maravilhosos. Graças a Deus tem solos incríveis de guitarra, tenta fazer, tem solo de violão, tem solo de... Beleza, mas a gente tem que conhecer outros gostos, porque a gente não toca para nós, a gente toca primeiro para o Senhor, mas toca para os irmãos, e tem irmãos que têm gostos diferentes também. Né? Então tem que estar pronto para tentar. A gente nunca é bom em muitas coisas, mas a gente tem que estar pronto para a gente suprir as necessidades da igreja em diversas frentes. Se o irmão gosta de uma coisa que é mais pop rock, tem que estar pronto para ajudar. Se o irmão gosta do hino da harpa, tem que estar pronto para fazer o melhor. O irmão gosta. Estavam falando aqui, Jefferson Suellen, hoje estava numa reunião, os irmãos estavam falando, beleza, lindo, tem que estar pronto também para tentar tocar, para ajudar. Enfim, músico tem que ter gosto variado e amplo das coisas. Então é isso. Não é só fazer aquilo que gosta, né? Não, precisa ser bem, como que é? Eclético. Eclético, é importante isso. É importante. Né? Perfeito. Outra pergunta que eu gostaria de fazer aqui é que tipo de visão e sentimento o músico precisa ter, carregar consigo? Uhum. Aí vamos entrar nessa questão que eu falei da formação emocional do ministro. E, aliás, interessante você falar de ministro, porque a palavra ministro, no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, quando a gente vê em português ministro, nem sempre é essa palavra aqui. Em alguns lugares no Novo Testamento, a palavra que aparece lá, ministro, no texto embaixo, em grego, tem diáconos. Sim. Às vezes é diáconos. Mas tem uns pontos no Novo Testamento que a palavra ministro, e embaixo a palavra é ruperex. Ruperex, assim, ruperex. E quem era o ruperex? Eu vejo as pessoas falam, não tem nada errado, gente. Tudo bem, pode continuar, pelo amor de Deus.
Também não estou criticando. Mas às vezes as pessoas falam a palavra ministro assim, como se fosse uma grande autoridade, ministro de louvor. Graças a Deus, é autoridade mesmo. Louvado seja Deus, tem que continuar sendo. Mas é importante a gente entender que a palavra ministro, se ela tiver colocada embaixo lá a palavra ruperetes, é trabalho pesado, sofrido. Porque quem era o ruperetes? Ruperetes era um remador do inferior dos barcos da antiguidade que não tinha motor. Eram escravos que remavam. E quem era o ruperetes? Era o remador que ficava lá embaixo, remando. E as pessoas em cima, olhando a paisagem, curtindo, mas tem um ruperetes lá embaixo. Tem um ruperetes lá embaixo. Né? E é engraçado porque essa palavra é usada para ministro. Então, se a gente quiser usar ministro de louvor, tem diáconos, então. Mas a gente pode pensar também em ruperetes, que a gente tem que ter esse entendimento. Então, se a pessoa não tiver curada emocionalmente, não perfeita, porque perfeito ninguém é. Mas se a pessoa for uma pessoa que não se preocupa com a sua saúde mental, com a sua saúde interior, a sua saúde emocional, ela dificilmente vai comunicar coisas positivas e interessantes para ajudar as pessoas. Porque a nossa música tem que ser uma música que cura. Por isso que eu coloquei aqui o nome do livro de A Missão do Cuidado pelo Som, porque o som cuida. O som também cuida das pessoas, ou o som prejudica as pessoas. Perfeito. Outra pergunta aqui importante, e eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes aqui, até para que as pessoas, os músicos, entendam o que o pastor Osnir vai responder aqui nesse momento. Para mim, é uma das perguntas mais importantes. Nós sabemos que a música, na sociedade, ela tem muitas funções. Mas, pastor Osnir, transmita para o músico que nos assiste nesse momento qual a função da música no culto. Então. Muito importante aqui. Então, a função da música no culto não tem para onde correr, gente. A função da música no culto é louvar a Deus, adorar a Deus. É isso aí. Esse é o princípio. Se a gente não sair daqui, não partir desse princípio, a gente já vai estar com problemas. Evidentemente que depois disso daí, se a gente fizer uma música para adorar a Deus, para louvar a Deus, automaticamente essa música vai chegar nas pessoas de maneira saradora e curativa também. E eu tenho uma experiência para contar para vocês aqui. No livro que eu escrevi sobre Ministério de Louvor, eu contei lá. Não foi ninguém que me contou, aconteceu comigo. Aconteceu comigo e com a minha família. Nós fomos convidados para cantar numa igreja. E quando a gente começou, interessante, antes do meu irmão e a minha irmã Rosimara, que já faleceu, quando falece eu digo que é gente celeste. A minha irmã já é gente celeste. A minha irmã Mara estava junto, o meu irmão Zarias, a minha irmã Meire, estavam lá, os meus irmãos, meus cunhados estavam lá com a gente. Então a gente foi cantar numa igreja, e aí o pastor lá falou, eu fui pregar, naquele dia o pastor falou assim, você vai pregar? Já chama o pessoal do louvor, já finaliza essa parte aí para nós, era um pastor amigo que a gente conhecia. Eu chamei os irmãos e falei pro meu irmão Osaías, e a gente tem um combinado de músico, né? Que a igreja não vê. Sim. Mas, por exemplo, o meu irmão deu uma olhada para mim, ele já falou para mim o que era para eu fazer. Ele falou, paz, irmão, beleza? Quando ele deu aquela olhada para mim, eu já olhei para a banda e já comecei a fazer a introdução. Quando eu comecei a fazer a introdução, nós lá, a banda começou a tocar, o baterista, o baixista, que era meu irmão Osés também, tava todo... Quando a banda começou a fazer a introdução, um espírito maligno se manifestou lá. Não sei qual que é a sua opinião, não vim criticar, mas é o seguinte, eu acredito, eu li nas escrituras, então vou falar da minha fé. E o que aconteceu? Quando a gente começou a tocar, aconteceu lá uma manifestação espiritual maligna. E aquilo me ensinou muito. E aí eu lembro que eu citei aqui do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum para profetizarem com instrumentos. E aí, o que aconteceu lá? O som, ninguém falou nada. Meu irmão não falou assim, sai. Meu irmão não falou. Meu irmão só olhou, a gente começou a fazer a introdução. O som provocou aquilo. Aí você quer uma base bíblica? Nossa. Aconteceu com Davi. Davi foi tocar. Os antigos, e outros antigos sabiam isso, não só os judeus. Inclusive outras religiões sabem disso. Que a música tem essa habilidade de conectar o mundo espiritual, e a gente toca assim como se fosse só fazer um acorde, assim, né? A gente toca como se fosse fazer um negócio assim. Não é só um negócio. Aí a vida da pessoa que toca
toca as pessoas quando elas estão bem. Isso. E se estiver ruim, também toca negativamente. Verdade. Porque a música é um perigo, gente. Se tem uma coisa que é perigosa, se chama música. Mas se tem uma coisa que ajuda e que contribui com as pessoas, é música. Então, a música e o ministério vai muito além de tocar, só de tocar assim, ó, de tocar os instrumentos assim, ó. Tem toda uma questão que envolve cura, educação, treinamento de pessoas, envolve libertação de pessoas. Tem muita música, é muita coisa. Enfim, existe uma estrutura. Né? Existe uma estrutura. E outra coisa, eu tenho observado a questão do comportamento dos músicos hoje nas igrejas. Eles não levam tão a sério. Não, muitos não. A maioria, eu falo a maioria, pelo menos pelos lugares que eu passei. Né? Eu vejo que eles não levam muito a sério essa questão do comportamento, principalmente ali durante o culto. Né? O músico, ele termina de tocar e ele pega o celular e ele vai para fora, e ele fica na hora do culto ali, ele só dá importância. É o que você mencionou aqui, para ele é só, né, dedilhar ali, pronto, terminou. Então, não é isso só. Sim, então você acha que o comportamento do músico ele influencia ali na hora do culto? Lógico que influencia. Justamente por estar lidando com a música, com o louvor. Sim, e influencia na música que a banda vai tocar. Às vezes você tem uma pessoa que é da banda e ele não participa do culto. Outra, ele não está participando da comunhão do culto, como que ele quer que os irmãos tenham comunhão quando ele for tocar? Perfeito. Então, meu irmão Osaías, ele sempre bate nessa tecla. Ele fala, irmãos, por que a pessoa que toca não fica com a gente aqui? E não fica... Se você estiver lá sentado na igreja e tiver outra banda, ou tiver um outro ministro lá, um pregador, etc., fala, irmãos, façam assim, amados, deem glória a Deus, ajuda a gente, e o irmão não faz nada. E por que quando ele sobe lá, que ele pega o microfone, ele fala, levanta a mão, levanta pra cá? É desleal, desleal pedir o que você não faz para os outros, né? E a gente tem, infelizmente, a gente tem visto muitos. Sim. Eu sempre falo que a questão do poder do microfone, né? Acontece um negócio do microfone. A pessoa fica séria e não esboça nenhuma reação ali quando ele ou ela está sentado, né, ou sentado. Mas quando pega o microfone, nossa, parece que entra em outro mundo. Né? E o músico, eu vejo hoje, como eu mencionei, muita falta de reverência, muito, por esse lado. Acho que a palavra é essa, reverência. Eu acho que entra na questão dos pilares aí, dos 4, né, que foram citados aqui, principalmente na questão do conhecimento da palavra. Isso. Né, não conhece a história, o livro de Levíticos fala da questão da liturgia, e não sabe da importância dele ali, né, em relação à música. Então, eu acho que os músicos que nos assistem nesse momento, pare para pensar um pouquinho no que foi falado. Né, pastor? Pense um pouco mais da sua importância ali na igreja. Porque o seu comportamento ali na hora do culto, na hora da reunião, pode trazer resultados tanto positivos quanto negativos. Né? Numa situação dessa, se não tivesse uma reverência, quando você e os seus irmãos estavam ali e foram louvar, imagine se não tivesse uma reverência ali naquele momento. Talvez aquele espírito maligno poderia fazer uma bagunça ali naquele momento. Mas não, tinha pessoas ali reverentes, né, pessoas que estavam preparadas. E aí me recorda a questão de Davi, quando ele tocava para Saul. Né? Quando o espírito maligno pegava Saul, automaticamente Davi era chamado, olha, corra aqui, vem cá. Vem tocar, né? Vem tocar. E ele chegava com a harpa, dedilhava ali, cheio da presença de Deus, de uma forma totalmente reverente. Né? E era apenas no tocar. Eu não vejo Davi chegando, olha, sai em nome de Jesus. Não, falou bem. Não, tem que né? Eu te repreendo. Não, chegava e tocava. Né? Isso é muito importante. O som tem essa habilidade. Não o som por si. É o Senhor Deus. Mas o som consegue conectar esse ambiente espiritual. O som é uma espécie de ponte, de ferramenta. Sim, exatamente. Bom, vamos para a última pergunta agora, para nós encerrarmos. Uma pena, porque assim, nós começamos aqui o bate-papo, né, e de repente a hora passa e praticamente já temos que encerrar aqui a conversa, mas vai retornar. É o que eu falei, todas as vezes que eu gravo num projeto aqui, o pastor Osnir, ele sempre é um dos primeiros ali da lista. Né? Pastor Osnir, você considera que a música ela pode ser bênção ou maldição para os ouvintes? Tem momento que a música é bênção. Tem momento que a música é maldição.
Não estou falando que a música é só assim. E eu não vou nem falar da música fora da igreja. Sim. Porque muitas vezes a música fora da igreja tem mais chance de ser maldição. Sim. E eu não disse aqui que a música de fora da igreja é sempre maldição. Porque tem poesias de pessoas que não são da igreja com letras que eu olho assim eu falo, com a Bíblia aberta eu falo, isso aqui não contradiz a Bíblia em lugar nenhum. Isso aqui não tem problema. Mas tem música da igreja que contradiz a Bíblia. Sim, perfeito. Tem música. Mas em geral, a música tem sido bênção para as pessoas. Em geral tem sido bênção. Só que a música é assim, ó, eu li um livro, e eu fui tive a oportunidade de ter uma aula com uma professora do sul, Santa Catarina, acho que era, não lembro mais, e comprei um livro dela. O livro se chama Música e Humilhação. É o nome do livro. Música e Humilhação. E ela fala nesse livro de quando a música tem sido utilizada para provocar coisas ruins e humilhar pessoas. Ela era uma pessoa que tinha a primeira graduação dela era de direito, então ela falou pra gente, ela era cristã, e ela falou, olha gente, lamentavelmente eu tenho chamada para advogar em favor de vizinhos de igrejas. Nossa. E eu falei, como que eu vou advogar contra os meus irmãos? Mas é meu trabalho e eu tinha que advogar. E quando eu chegava lá para o meu cliente, falava, qual que é o problema? Não aguento o barulho dessa igreja. Nossa. Não aguento o barulho dessa música, eu não aguento. Não aguento essa música, não aguento. Preciso de um advogado. Nossa. Não aguento. Então, olha que lado. Música e humilhação. Sim. Então, às vezes, como que a música pode ser? Não vou nem falar de quando a música ensina coisa ruim. Porque, por exemplo, uma música de fora da igreja. Tem música que fala, que só incentiva assim, foi traído, vai beber. Isso é maldição. Isso é um tipo de maldição. Né? Mas há um tipo de maldição um pouco mais sutil que pode acontecer com crentes. Eu não estou falando que o músico foi lá tocar lá para amaldiçoar os irmãos. Mas aquele irmão às vezes não percebe que aquela postura com a música, aquele jeito de se comportar com a música, pode ser uma espécie de não só maldição, poderia ser uma coisa ruim para os irmãos. Seria por falta de conhecimento da palavra? Claro. Que foi composta daquela música? Claro. E não só. Às vezes falta conhecimento de coisas de música mesmo. Sim. Por isso que eu coloco aqueles 4 elementos. Isso. Quando falta conhecimento de música mesmo, por exemplo, que não pensou sobre questões envolvendo volume, intensidade. Então, assim, por exemplo, tem às vezes lá um irmão de um instrumento tal. Eu conheço muita gente, então não vou ficar citando o nome, sim. Né? Nome de instrumento. Eu não vou citar o nome de nenhum instrumento. Então, assim, às vezes tem uma banda tocando, tem um instrumento tal. O instrumento tal é aquele instrumento tal, ele está com um volume nas alturas. Se aquele irmão não tomar cuidado, aquele trabalho dele, com aquele volume, daquele jeito, pode servir de maldição para os elementos do grupo, porque aqueles irmãos falam, mas a gente ensaiou, e o irmão chegou lá, na hora de tocar, o irmão pegou lá e colocou o volume daquele jeito, estragou toda a música. Sim, perfeito. Então, ao invés de ser bênção, vira uma espécie de maldição. Isso. Então, é que palavra maldição, a gente pensa numa coisa muito grave, assim. Mas é que tem muita coisa acontecendo que a gente não considera que está sendo negativo para aquele trabalho musical. E que pode ser se a gente não vigiar. Precisa ter harmonia, né? E se não tiver essa harmonia, as coisas não fluem. Não fluem. Pessoal, chegamos aqui ao final do nosso quadro de jovem para jovem. Passou muito rápido, né? Mas nós, com certeza, iremos agendar um outro dia para trazer o pastor Osmir aqui novamente. Pastor Osmir, muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim foi uma honra. Gratidão. Agora pode fazer as suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado. Amado, eu quero agradecer você, que você me convidou para estar aqui. Para mim foi uma grande honra. E você pode contar comigo. Amém. Se Jesus permitir e eu estiver por aqui, eu virei aqui para ajudar você nesse projeto. Amém. Foi bênção e tenho certeza que esse projeto aqui está sendo bênção para muitas pessoas que estão vendo aqui. E isso aqui tem a vantagem de chegar onde a gente não pode ir. Isso, perfeito, né? Louva a Deus pela vida dessa menina que está aqui, ajudando a gente também. E louva a Deus pelas pessoas que estão por aí, que estão assistindo. Pode deixar comentário, se concordar, se discordar, você é livre, pode colocar aí. Mas nós trabalhamos aqui para deixar o melhor para a sua vida. E esse assunto de música ele é muito pertinente,
porque ajuda a abençoar pessoas e é nosso objetivo abençoar pessoas. Espero que a nossa conversa também tenha sido produtiva para abençoar pessoas. Mas da minha parte é isso. Perfeito. Nos ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Eu tenho absoluta certeza que são experiências que irão contribuir muito aí na vida pessoal, vida profissional, vida espiritual. Estamos aqui para isso, para ajudar você a continuar caminhando. E vai dar certo. Vem conosco que vai dar certo. Um beijo no coração, siga-nos nas redes sociais. E o livro, isso mesmo, o livro aqui, ó, Capelania Musical, a missão do cuidado pelo som, vai ser sorteado aí, enfim, pelos que curtirem, né, e comentarem aí, eu quero. Vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, nós iremos postar a foto do livro, e vocês que comentarem lá, eu quero, e curtirem, compartilhar, certamente estarão participando aí, e no próximo programa aqui, na próxima gravação, nós estaremos anunciando aí o ganhador do livro. Beijo no coração.